um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. E a gente vai falar sobre um assunto que o próprio nome do projeto delas, para mim, já é extremamente acolhedor, né? Afinidades. Então, acho que isso já traz aí muito conteúdo por trás, né? Então, isso é muito bacana. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E, geralmente, além de dar boa noite, hoje eu vou fazer isso, viu, Jéssica? Vou fazer a pergunta, eu vou fazer a pergunta para a Nina e você faz a pergunta para a Cecília. Perfeito. Nina Marciano, um prazer enorme estar aqui. Eu queria saber quem é a Nina pela Nina. Difícil, hein? Bom, a Nina é a 9ª filha. E claro que eu tenho o número 9 em tudo, porque eu nasci no dia 9 de novembro. Gente! E sendo caçulinha, sempre fui muito mimada. E depois criei asas, né? E continuo a minha vida solo, mas com uma família grande, com muitos amigos também. Procuro tratar as pessoas como elas me tratam. Muitas vezes acham que eu sou agressiva e até grossa, mas eu sou justa. Se me tratam bem, eu trato bem. Se me tratam mal, eu trato mal. Então, nem sempre eu sou bem interpretada. Mas eu gosto de como eu sou. Eu acho que eu sou assim. Com signo de Escorpião e ascendente em Leão, eu sou assim. E agora, Cecília, sua vez. Quem que é a Cecília pela Cecília? A Cecília pela Cecília. Eu sou uma caiçara de nascimento. Nasci e me criei até os 15 anos olhando para o mar. Da minha casa a gente enxergava o mar. Eu nasci numa ilha. Meu pai era pescador. A minha mãe era uma pessoa que cuidava da casa, da educação da gente. Mas eu fiquei até os 15 anos olhando para o mar e tentando adivinhar o que tinha além da linha do horizonte, porque eu queria mais. Eu queria sair da ilha, né? Eu queria ganhar o continente, descobrir coisas novas. E com 15 anos eu vim para São Paulo e foi onde minha vida foi, eu toquei minha vida com estudo, constituí família, casei, tive filhos. E eu sou uma pessoa muito sonhadora, extremamente sonhadora. Amo poesia. Gosto muito das amizades que eu constituo. Eu brinco que eu tenho amigos de todas as tribos. Às vezes, nas minhas festas, eu nem consigo reunir todo mundo com medo até das coisas não darem certo, porque eu tenho eu me relaciono com tribos diversas. Então, e eu gosto dessa pluralidade, sabe? Eu acho bastante interessante. E com a maturidade, o que aconteceu? Eu passei a ser mais plural ainda. Eu hoje sou uma pessoa que aceito todas as diferenças mesmo, indistintamente. Então, eu tenho assim, um pouco de orgulho de ser assim também. E, ao mesmo tempo, acho que o mundo pede que a gente seja assim, né? Eu não quero ser uma pessoa idosa ou madura, retrógrada. Eu quero estar antenada com o mundo de hoje, eu quero estar vivenciando esse mundo, né? Não penso do passado, mas eu acho que eu sou a mesma menina que olhava para o horizonte ainda, que quero enxergar o que tem além da montanha, sabe? Eu acho que eu sou isso. Tenho 2 filhos, um de 34 e um de 40 anos, 2 meninos, e me considero uma pessoa feliz. É gostoso a gente ouvir, assim, porque geralmente a tendência é, quando a gente pede, né? Ah, fala um pouquinho sobre você. Geralmente a pessoa fala, oi, meu nome é tal, eu faço isso, e aí fala da profissão, né? E a gente despersonaliza quem a gente é em prol de alguma coisa que a gente faz, né? Então é muito gostoso quando a gente escuta. Eu acho que isso é uma coisa muito boa, né? Dentre várias aqui do canal, é essa escuta, né? De quem essa pessoa é enquanto pessoa, né? E essa provocação que a gente faz também
Porque geralmente é uma coisa que a gente não pensa no dia a dia, né? A gente atropela. Então, eu gosto muito de ouvir quando vocês contam, né? Quem são vocês? Uhum. E aí agora eu queria entender um pouquinho, assim, como é que surgiu o projeto, né? Vocês têm um projeto, esse projeto surgiu das duas, como é que foi? Então, conta um pouquinho sobre o projeto de vocês. Uhum. Durante a pandemia, nós estávamos assim um pouco, como todo mundo, afastadas do nosso ofício, né? Assim, da rotina do dia a dia. E a gente começou a pensar, junto com isso, também refletir, como todo mundo, refletir sobre o momento, refletir sobre a maturidade, né? E surgiu a ideia de fazer uma mídia, como nós dois somos jornalistas, fazer uma mídia que fosse voltada para a terceira idade, mas para essa terceira idade que está surgindo, para essa geração platinada que está surgindo muito mais assim, vivaz, muito mais engajada na vida, né, nos projetos e na vontade de viver, sem ficar. Eu sempre falo que a gente pensou nesse projeto sem ficar com saudosismo com o passado e nem ficar muito preocupada com o futuro. A gente está vivendo hoje e tentar potencializar esse hoje. Então, o Afinidade, ele nasceu com essa ideia. E o nome do site, ele é Afinidade, tudo numa palavra só, que é um neologismo, né? Uma palavra inventada, mas que tem um conceito. Qual é o conceito do afinidade? É que nós, hoje, na faixa etária que nós estamos, nós temos afinidades, e é bom que tenhamos, no mundo dividido, no mundo que tem guerras, mas a gente quer que no nosso meio nós tenhamos afinidades, tenhamos trocas a fazer, né? Compartilhar muita coisa, e também porque a gente considera que é uma idade refinada. Então, é a fina idade. É uma idade refinada. Assim, não tem nada de ruim em ser uma pessoa idosa, não tem nada de ruim de você passar dos 60. É excelente a gente poder viver essa faixa etária, como a gente viveu a adolescência, como a gente viveu quando teve que, no meu caso, criar filhos, enfim. É uma idade bonita, é uma idade plena, isso é muito importante, é uma idade plena. E nessa plenitude, nós que poderíamos estar aposentados, a gente criou esse site. E a gente até, posso complementar, né? A gente até teve uma preocupação com o logo, porque quando você fala da terceira idade, da pessoa idosa, pode remeter a uma bengala ou uma agulha de tricô, de crochê, e a gente fez um logo, uma taça de vinho. Isso já remete a uma coisa prazerosa, uma coisa saudável, que esse público é adepto, né? A gente sabe. Nossa. E a ideia de brindar a chegada dessa fase da vida. Isso. É um brinde essa fase da vida, né? Porque, de novo, eu repito, a gente não é. A ideia, né, que a gente quer passar através das nossas publicações é assim: a gente não tem que ser saudosista só por saudosista. O passado existiu, ele foi lindo, foi maravilhoso, foi a fase do seu alicerce, foi onde a gente se construiu, né? Mas não tem que olhar para ele nem com saudade, nem com tristeza. Ele foi uma fase. E o futuro também a gente não tem que ficar olhando com preocupação para ele, porque até a construção da finitude também é uma coisa bonita. A gente tem que imaginar de uma forma, eu estou construindo a minha finitude, porque eu sou humana, né? Agora, não com peso, não com tristeza, não com inquietação, com ansiedade, não. Vamos viver esse agora da maneira mais suave que a gente puder. E tem uma coisa até que às vezes a gente se pergunta, a gente internamente a gente se pergunta, se a gente está fazendo, quando a gente está bolando uma pauta, que a gente não quer que ela seja pesada, que a gente não quer falar de doença, não quer também fazer, seja no direito ou na saúde, não quer fazer nada que seja assim, eu vou alertar, eu vou deixar todo mundo com medo, a herança é uma coisa muito complicada de deixar. Não, a gente vai fazer uma matéria técnica, onde a gente vai
instrumentar as pessoas para as questões, seja do direito, seja das finanças, seja da saúde. Então, é instrumentar através de um conteúdo e jamais alertar ou amedrontar a pessoa. Não é esse o nosso objetivo, né? Então, é essa ideia de... às vezes a gente se pergunta, às vezes a gente... será que a gente está muito no mundo de Alice? Não, a gente não está. Nós somos idosos, conscientes do nosso papel de comunicadoras, né? Imagino que a gente seja consciente, mas também não é o nosso papel deixar ninguém pesado, ninguém amedrontado, ninguém num sinal de alerta, numa posição de alerta que não seja saudável. E você tocou num ponto que eu acho assim extremamente importante, quando você falou assim, ao invés da gente se aposentar, a gente começou novamente, né? É uma frase que ele fala, né? Terminei? Não, comecei. Então, gente, isso é tão poderoso, porque assim, tem muita gente que não planeja o envelhecimento, mas assim, é muita gente mesmo. Vive atropelando, igual você falou, às vezes a gente vive muito no futuro ou muito no passado, e aí a gente atropela o dia a dia, a gente deixa ele passar. E quando vocês trazem essa fala, né? Sou idosa, não me aposentei, né? Eu parei um tipo de ofício, um tipo de atividade remunerada e agora eu vou partir para outras, né? Por quê? Porque temos muito tempo, né? Em termos de vida, né? A gente sabe o quanto a longevidade está aí promovendo qualidade de vida para muita gente. E aí, quando vocês falam isso, eu acho muito legal das pessoas escutarem e entenderem e tirarem, né, perderem a ideia de que o aposentar, né, apesar da gente não ser muito fã dessa palavra, mas é o que tem aí, né, para todo mundo identificar qual é a fase que a gente está falando, não significa parar de viver, né? Significa apenas que você está fazendo uma transição de um momento, né, para um outro em relação à parte de emprego, não necessariamente trabalho, né, Eli? Então, eu gosto de ouvir pessoas falando isso para reforçar. Ninguém precisa, não é que todo mundo precisa desenvolver novos projetos à medida, não é isso. Mas é para as pessoas entenderem e tirarem a ideia de que agora que eu aposento, agora tô velha, agora eu tenho que descansar mesmo. Mas, gente, pelo amor de Deus, quem é que descansa 30 anos, né? 40 anos, cansa descansar tanto tempo. Então, é muito gostoso de ouvir isso de vocês. Qual é a essência e qual é aquilo que vocês despertam com esse portal, com esse blog, com esse site, né? Uhum. Porque a gente porque acho que a gente tem, eu estou falando isso porque a gente tem muita similaridade, né, Jéssica? Quando a gente aprende e escuta vocês falando, é como se também o Longe Talks, que tem um papel assim de trazer à tona as reflexões sobre o envelhecimento, né? Mas na escrita isso também tem um movimento diferente do que no vídeo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Existem algumas questões, né? Uma questão é o fato da gente ser jornalista, ter lidado a vida inteira com texto, né? E a gente tem tanto eu quanto a Nina, a gente tem um amor por escrever. Isso é uma coisa real, né? A gente gosta muito do que faz, então isso a gente tenta passar nos nossos textos, inclusive, né? É absolutamente prazeroso para a gente fazer o que a gente está fazendo, né? Não foi assim um nicho que a gente ter um site ou um nicho do 60 mais, não foi aleatório, né? Mas tem por trás esse grande desejo de a gente continuar se comunicando, porque a gente fez isso a vida toda, né? A Nina quase 50, eu a 45. Nós somos jornalistas quarentonas, né? Então, assim, o prazer de escrever está por trás de tudo isso, né? Então, o que acontece? Existe algo lúdico na hora que a gente bola uma pauta, existe algo técnico,
existe uma fluidez na hora que a gente discute as ideias para montar as matérias. Então, tudo isso, o Afinidade, ele é o resultado de tudo isso, né, que eu estou falando. E quando eu falo que não foi aleatório, mas também não foi uma coisa super pensada, que seria uma mídia para 60 a mais, porque assim, a gente sabe, hoje existem 24 milhões de idosos no Brasil. Daqui a 4 anos a gente vai dobrar, nós vamos ser um quarto da população do país. Então, é interessante, mas não foi isso que nos motivou, não foi a oportunidade econômica, nem o engajamento. O que nos levou mesmo foi esse prazer de escrever, a identificação com a faixa etária, por isso a afinidade, né? A identificação com a faixa etária, falou bem alto. E eu sempre falo que, como é tão prazeroso, eu brinco, eu tenho um slogan, que o Afinidade é a canja da minha velhice. É a canja que eu vou tomar e já estou tomando na minha velhice, né? Então, assim, ele é tão prazeroso e ele é tão aconchegante, sabe? É acolhedor também para a gente, que a gente imagina transmitir isso através da linha editorial. Conta, eu queria saber um pouco sobre quando vocês tratam desses temas, dessa escolha, o quanto isso tem a ver e o que vocês trazem dessa realidade desse envelhecimento hoje. Quais são os temas que vocês observam que são mais aceitos? Quais são aquilo que o público e o envelhecente hoje lê, né? O prazer que a gente tem em escrever, e como ela falou, nós temos muitos anos, né, de jornalismo, mas a Cecília sempre foi mais da área de jornalismo de economia. E eu, nos meus 50 anos de jornalismo, 40 são de turismo. Então, quando a gente formatou, quando a gente pensou nesse site, a gente quis também abrir um pouco esse leque e escrever sobre outros temas que a gente nunca teve oportunidade de escrever, porque nunca caiu em editorias que gostaria, né? E nós pegamos desde alimentação, comportamento, saúde, bem-estar, direito, finanças, moda, que mais? Trabalho, carreira. Trabalho, carreira, cultura e turismo. Então, eu quis tirar um pouco o meu estigma de jornalista de turismo, mas falei, não posso deixar o meu turismo de lado, porque é o meu know-how, né? Então, dentro da editoria de turismo, a gente criou três braços, né? Um é o turismo experiência, que a gente entrevista operadores de turismo voltados para esse público 60 a mais, e também turistas, como nós entrevistamos um médico com mais de 70 anos que foi fazer um cruzeiro marítimo entre Japão e Coreia. Quer dizer, coisas assim um pouco inusitadas também, né? Esse Estive Aqui que a Nina faz, que é uma das vertentes do turismo, ela remexe no baú pessoal e é muito legal porque ela compartilha isso, né, com o leitor. E ainda convida o leitor, se ele também esteve, para ele nos contar se a experiência dele foi parecida, se não foi, né? Então, é muito bacana, porque é o baú profissional dela que ela está trazendo para o site, né? Lógico, com uma leitura de acessibilidade, a gente não vai mandar, não vai escrever uma matéria para uma pessoa 60 a mais, mandando ela se aventurar de maneira não consequente, né? Então, assim, existe toda essa releitura dela. Mas é muito legal porque é o baú pessoal que ela está compartilhando no site. E a gente nem assina matérias, né? No modo geral, a gente não assina, por editor. Mas, nesse caso, sai porque é uma coisa minha. E a Cecília fez recentemente uma crônica maravilhosa da cadeira nas calçadas. Ela convida as pessoas a voltarem a colocar as cadeiras nas calçadas para conversar.
Respondendo a sua pergunta sobre o que que mais empolga, né? Acho que é isso que você quer saber. O que que mexe mais, assim, chama mais atenção. Eu tenho a impressão que comportamento, que é uma editoria que a gente É. tem, comportamento assim, uma pessoa que era jornalista e ela virou garota propaganda da Friboi. Nós entrevistamos essa pessoa. Então, assim, na matéria de comportamento, é bem a essência do site. 60 a mais se reinventando, descobrindo Personagem. possibilidades. Tem também personagem. Personagem fica uma coisa mais intimista, né? Tem comportamento, tem personagem. Comportamento a gente também fala muito de pessoas que mudaram totalmente o leme, né? O timão da vida. Tipo, um dentista que resolveu ser fotógrafo, né? Quando estava chegando já no final da carreira dele. Então, assim, eu acho que essas matérias empolgam mais. E eles mudam após os 60, né? Isso que é Exatamente. interessante também. Dão visibilidade. Saúde também. Agora, eu sinto que saúde, quando a gente mexe em temas mais inéditos, do tipo fisioterapia pélvica, chamou bastante atenção. E daí sempre transita assim, a gente não consegue ter seria muita pretensão saber que a gente conhece exatamente o leitor, né? Quem acessa o nosso site. Mas eu acho que são matérias assim onde existe uma identificação forte, daí eu acho que elas empolgam mais. E no tema saúde, a gente sempre proibiu falar de doença e morte. A gente se proíbe. Isso é proibido. E assim, não é o mundo de Alice, mas a gente tem assim, a gente prefere falar de prevenção, sabe? Assim, primeiro que nós vamos buscar especialistas, né? Mas a gente orienta um pouco nessa questão da prevenção, sabe? Assim, sem deixar muito pesado, sem falar que, nossa, isso pode degringolar para uma doença horrível, muito comprometedora. A gente não tem bola de cristal, entendeu? Para fazer esse alerta, ainda mais nessa dimensão de alerta, né? Então a gente procura, a coisa da prevenção, a coisa de identificação, de onde temas que o 60 mais se identifiquem, né? E lógico que o vetor somos nós, né? Nossa, vamos dizer assim, é potente isso. E eu vejo aqui uma coisa que para mim, sabe, Jéssica e Nina e Cecília que estão aqui, uma coisa muito interessante, até pelo trabalho que eu levo. Eu acho que é só a gente buscar a rota, é só a gente acertar a rota e o rumo, porque a essência está aí. Você vê, vocês se realizam, continuam se realizando enquanto jornalistas, enquanto trabalhando, enquanto tendo prazer e propósito, mas principalmente naquilo que tem paixão por fazer, só modifica a rota um pouco. Porque, é lógico, uma saiu do jornalismo de economia, a outra foi buscar novas descobertas em outra linha editorial, mas a essência, né, da comunicação, a essência desse gostar que vem uma vida inteira com vocês, ela só se modificou. Então, a gente só vai se modificar. Eu queria deixar um convite para a sua audiência que visitem o site, o afinaidade.com.br, que ele é o resultado do trabalho e do prazer, né, e da dedicação de duas jornalistas que, na verdade, de personalidades, nós somos diametralmente opostas. Eu adoro poesia. Eu detesto. Eu gosto de... Mas, assim, nós nos complementamos tanto que as pessoas no mercado acham que a gente é Cosme e Damião, falam que a gente é um par perfeito. Mas é fácil entender essa diferença. A Cecília é do signo de Aquário. Tá viajando, né? O tempo todo. Viajando na nuvem. Meu ar. E eu sou Escorpião com os dois pés no chão. Não é, não é. Isso ajuda muito, porque a gente soma, sabe? Então, assim, na nossa mensagem final, eu queria falar isso. Você não precisa estar junto de alguém que é muito igual a você.
Porque é justamente a gente sendo complementar é que saem as melhores coisas, entendeu? Então, seja no trabalho, seja na vida pessoal, o fato de ser diferente não é um obstáculo, realmente não é.